Eu vou continuar falando da parte de energia. Na aula passada a gente falou sobre energia cinética e dois tipos de energia potencial, que foi a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. A gente viu também que o trabalho realizado por uma força ele é dado pela variação entre a energia cinética no início do deslocamento e a energia cinética no final desse deslocamento. Então, a gente tem que o trabalho no caso seria o trabalho realizado pela força resultante de um corpo. Então, se tiver mais de uma força, a gente tem que considerar a resultante dessas forças, né? E o trabalho que ela fizer, ela vai ser igual à variação da energia cinética no momento final menos o momento inicial. Aqui eu só estou trazendo as fórmulas que a gente passou na semana passada. Reescrevendo aqui é a força resultante vezes o deslocamento, é o trabalho de uma força, da força resultante, né? Relembrando aqui que a energia cinética ela é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Então aqui a gente tem no B, a gente estaria considerando o ponto final, né, desse deslocamento, menos a energia cinética aqui no ponto inicial, que seria o ponto A. Reescrevendo isso aqui, a gente tem que o trabalho realizado pela força resultante seria a energia cinética no ponto B menos a energia cinética no ponto A, ou também um delta aqui de energia cinética entre os pontos A e B. Reescrevendo de forma genérica aqui, a energia cinética de um corpo qualquer ele é dado naquele momento pela a massa vezes a velocidade do corpo naquele instante, velocidade ao quadrado dividido por 2. E a energia potencial gravitacional de um corpo ele é dada pela massa desse corpo vezes a aceleração da gravidade vezes a altura que esse corpo se encontra em relação a um referencial, geralmente ao solo mesmo. Eu falei com vocês que a energia cinética está relacionada com a quantidade de movimento que tem o corpo. Seria a energia cinética quando um corpo tem velocidade, ele possui uma energia cinética. A energia potencial gravitacional, esse corpo ele pode estar parado, mas vamos supor, tem uma pessoa em cima de uma escada. Se ela estiver parada em cima dessa escada, ela não tem energia cinética, mas vocês concordam que se ela tropeçar ali, ela tem um potencial para ela caindo, né, ela vindo a cair, ela vai adquirir velocidade, então ela vai ganhar energia cinética. Então a energia potencial, de certa forma, ela não necessariamente tem velocidade, mas ela tem um potencial para gerar uma energia cinética. E a energia potencial elástica a mesma, é similar a uma mola comprimida. Enquanto ela está ali parada, comprimida, ela está parada, né? Ela não tem energia cinética, ela está com velocidade igual a zero, mas a partir do momento que você destrava essa mola ou tira a força que você está fazendo, ela tende a voltar para a posição de equilíbrio, ela vai ganhar uma velocidade, então ela também tem uma energia potencial ali que ela tem para se desprender e ganhar velocidade. Aí o que ficou faltando falar na última aula foi a questão da conservação da energia mecânica, que é o que a gente vai falar agora. A energia mecânica ela é dada a energia mecânica de um corpo ela é dada pela soma da energia potencial desse corpo mais a soma da energia cinética desse corpo. E o princípio da conservação aqui da energia mecânica é o seguinte, que essa energia mecânica ela vai permanecer constante desde que não tenham nenhum tipo de força dissipativa atuando nesse corpo. Então vamos supor um caso hipotético aqui que eu coloquei na figurinha, de um skatista aqui descendo uma rampa. Aqui nesse caso, essa figura aqui, ele está imprimindo uma determinada velocidade, porque senão ele não consegue, o próprio skatista aqui ele não fizesse uma força para frente, ele não conseguiria chegar numa altura maior do que ele estaria inicialmente. Não sei se dá para entender isso aí. Pelo simples princípio, como a energia se conserva, então se eu tenho... Cadê a opção de conteúdo, caneta?
se esse skatista aqui, ele pura e simplesmente se soltasse com uma velocidade inicial aqui igual a zero, sem ele impor uma velocidade inicial qualquer, se a velocidade inicial dele fosse zero, pelo princípio da conservação da energia mecânica, a energia aqui inicial dele, que seria a energia mecânica, seria só a potencial. Sim, mas de toda forma ela precisa dar um impulso ali, senão não consegue não. Aqui ele teria uma energia mecânica num momento inicial que seria igual à energia potencial, porque partindo do pressuposto que a energia cinética dele aqui está igual a zero. Se ele simplesmente se solta, o máximo de altura que ele conseguiria chegar seria nessa mesma altura que ele estava inicialmente. Então, se esse corpo ele se solta, ele vai conseguir chegar na mesma altura que ele estava. Isso considerando que essa pista de skate aqui fosse ser uma pista de skate perfeitamente lisa, sem nenhum tipo de atrito. Quando eu falo aqui que a energia mecânica ela permanece constante aqui na ausência de força dissipativa a gente pode ter o que? Força de atrito, força de arrasto, que é uma força de atrito também. Você pode ter perda de energia por troca térmica, se dissipa na forma de calor, né? Então, se você não tiver qualquer dissipação de energia, geralmente essas questões aqui elas sempre vão falar que o local que está acontecendo é liso, a parte do princípio válido da conservação da energia mecânica, ela vai te dar alguma dica para falar que não tem resistência do ar, ela vai te dar alguma dica para vocês saberem que é válido vocês aplicarem aqui o princípio da conservação da energia. Isso, esse objeto aí que é aquele que você tem, sei lá, 4 bolinhas, aí você solta uma e bate, aí ele vai passando para outra e vai e levanta só a outra da ponta. Isso aí. Só que eventualmente, por mais que demore, eventualmente essas bolinhas vão parar, porque essa energia que você solta inicial, o ar você tem atrito, então é fisicamente impossível que aquilo ali fique eternamente girando de um lado para o outro. Pode ser que se a bolinha for bem, o atrito que tiver com o ar for bem baixinho, vai demorar bastante, mas eventualmente vai parar. Então, mas basicamente é isso, assim. Num caso real, você simplesmente soltando um objeto aqui, você não vai conseguir que ele atinja a mesma altura, porque você sempre vai ter algum tipo de atrito, você vai perder energia de alguma forma. Mas num caso ideal, você tem essa conservação aqui da energia. Então, por exemplo, aqui no skatista, vamos ignorar aqui que ele está aqui em cima, vamos pensar que ele parou aqui no mesmo lugar. Ele vai estar aqui com uma energia potencial. No meio do caminho, a gente vai ter uma somatória aqui de energia cinética com energia potencial. E aqui, que a gente está considerando que seria o nosso chão, exatamente aqui no vértice, o que vai acontecer? Ele não vai ter, entre aspas, nenhuma altura para estar considerando um potencial dele gerar alguma energia. Então, nesse ponto de mínimo aqui dessa trajetória, a gente tem que a energia potencial, nesse caso aqui, ela vai ser igual a zero. E aqui a gente teria, no caso, a nossa velocidade máxima que esse skatista aqui atingiria. Seria quando toda a energia potencial que ele estava aqui se converteu totalmente em energia cinética. Aí, a partir daqui, ele começa novamente essa energia cinética ela vai se transformando em partes em potencial e vai diminuindo a velocidade dele. E a velocidade é igual a zero, ele vai aumentando aqui a velocidade, chega aqui nesse ponto a velocidade máxima, aí aqui ele começa a subir de novo, ele vai perdendo velocidade até que ele chegue na mesma altura que ele estava antes, com velocidade zero. Tranquilo? Essa questão de conservação de energia é bem... calma aí, deixa eu ver. A energia mecânica de um sistema que se conserva quando este se movimenta sob a ação de forças conservativas e eventualmente de outras forças que realizam um trabalho nulo.
É... Deixa eu ver. Sei lá, você pode ter uma força aqui que esteja atuando numa direção contrária que você está analisando o deslocamento, entendeu? Deixa eu ver, deixa eu pensar. Se você tem aqui um bonequinho andando para cá, aqui numa reta, bonitão, você pode ter aqui uma força força peso, você teria aqui uma força normal, só que de certa forma essa força normal aqui ela poderia estar fazendo um trabalho nulo, não está movimentando ele, entendeu? Pode ter, sei lá, você está deslocando aqui está deslocando para cá com uma certa velocidade. O que eu estou fazendo só de... Deixa eu apagar tudo aqui. Você pode ter, por exemplo, um carro aqui que você está com uma energia cinética. E cadê? Tá andando para cá. Se você tiver algum tipo de força que estiver atuando aqui, mas você não está, quando você avalia essa questão do trabalho, aquela questão do trabalho que eu falei na aula de trabalho efetivamente, quando você tem, por exemplo, quando você está analisando um deslocamento em relação, quando você está analisando um deslocamento, vamos dizer assim, não importa meio que as outras forças que atuam perpendiculares a ele, entendeu? Então, tipo, essas forças aqui, elas podem, se você tiver uma força perpendicular atuando aqui, mas ela não vai ter não vai exercer um trabalho. Eu não sei se eu não estou conseguindo ver um exemplo decente aqui. Na aula de trabalho eu dei um exemplo, cara, que era quando você tinha... Mas basicamente é quando você está analisando aqui, por exemplo, quando a gente está falando de variação de energia cinética, a gente está analisando aqui um vetor de deslocamento. Então você está comparando aqui de um ponto A até um ponto B, qualquer, que tem uma certa direção. Qualquer força, vamos dizer, que atue perpendicular a esse camarada aqui, se vocês lembrarem lá da fórmula do trabalho, ou seja, que ela não está contribuindo de qualquer maneira na variação dele nesse deslocamento. Qualquer força que não seja perpendicular, perpendicular a esse camarada aqui, ó, o deslocamento, ela vai ter uma componente aqui que vai estar contribuindo no deslocamento. Então ela vai ter duas componentes, uma que não vai estar contribuindo com nada, mas uma delas aqui ela vai estar contribuindo. Agora, se tiver alguma força que estiver atuando perpendicular a esse deslocamento, ela não vai estar contribuindo com essa variação, entendeu? Eu não estou conseguindo pensar no exemplo prático aqui não, mas seria isso. Deu para pegar mais ou menos? Aí aqui basicamente essa parte de energia mecânica é isso. Eu vou fazer agora uns exercíciozinhos com vocês, mais para fixar isso, essa questão da conservação aqui da energia. São exercícios bem tranquilinhos, não fiz nada muito complexo não. Então vamos lá, começar por esse aqui. Determine a velocidade em que um corpo adquire ao cair de uma altura h conhecida, a partir do repouso, dado que g é a aceleração gravitacional. Então vamos lá. A gente tem um corpo aqui em uma determinada altura e ele está caindo. E a gente quer saber a velocidade que ele vai atingir, que ele vai adquirir quando ele... Aqui eu não, ao cair da altura, então quando ele chegar aqui no chão, eu quero saber qual seria essa velocidade aqui. Então a gente tem que fazer o quê? Quando a questão não te dá muita informação,
e você sabe essa questão do princípio de conservação de energia, você pode resolver por isso. Você poderia muito bem fazer aqui usar aquela fórmula. Você sabe a velocidade inicial, você sabe a altura, você pode aplicar a Torricelli aqui para conseguir calcular essa velocidade final. Mas aqui, isso a princípio é fácil quando você tem uma aceleração constante, que é a aceleração da gravidade. Agora, se você tiver algum outro exemplo que eu vou passar ali mais na frente, que você tem uma aceleração variando ao longo do movimento, não é viável você fazer esse tipo de cálculo. Então, para você calcular qual é a velocidade final de um corpo a partir de uma variação de altura, você faz a melhor forma de você fazer é pelo princípio aqui da conservação de energia. Então você sabe que esse corpo aqui, a energia mecânica dele no ponto 1, que eu estou considerando esse aqui, ela tem que ser igual à energia mecânica aqui no ponto 2. Considerando aqui que a gente não tem nenhum tipo de atrito com o ar, não está desprezando, vamos supor que esteja no vácuo aqui, não tem nenhum tipo de atrito, não está perdendo energia em nenhuma parte aqui da trajetória. Então a gente tem que a energia mecânica aqui no ponto 1 vai ser igual à energia mecânica no ponto 2. O que é energia mecânica? Lembrando, a energia potencial no ponto 1 mais a energia cinética aqui no ponto 1. E do outro lado aqui no ponto 2 vai ser a mesma coisa, a energia cinética aqui no ponto 2 mais a energia potencial no ponto 2. Então vamos lá, no ponto 1 a gente tem aqui energia potencial, aqui no caso a gente está tratando da energia potencial gravitacional, né? Então vamos lá, vai ser a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura aqui que o corpo se encontra na posição 1, mais a velocidade, a massa vezes a velocidade que ele está aqui ao quadrado, dividido por 2, e isso aqui vai ser igual à energia mecânica dele no ponto 2, que é a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura que ele se encontra aqui, mais a massa vezes a velocidade que ele está aqui ao quadrado, dividido por 2. Então, vamos lá, vamos substituir aqui. A massa eu vou manter como a massa, a gravidade, a aceleração da gravidade vamos manter como g. H1, a questão fala para a gente que esse valor mede h, é uma altura h aqui. Então vamos só substituir aqui. Mais a energia cinética dele aqui, ele fala para a gente que ele está saindo do repouso. Então a energia cinética dele vai ser, a velocidade dele vai ser 0, consequentemente aqui a gente vai ter 0 ao quadrado dividido por 2, essa energia cinética dele aqui no ponto 1 é 0. E do outro lado aqui da equação, a energia potencial no ponto 2, a altura é 0, então a energia potencial dele aqui vai ser 0 também. E a energia cinética vai ser a massa vezes a velocidade, que é o que a gente quer calcular. Vamos chamar essa velocidade aqui de v. Então vai ser a massa vezes o v ao quadrado dividido por 2. Passando isso para lá, na verdade aqui só cortando também, como isso aqui 0, 0, a gente pode cortar essa massa aqui com essa massa aqui. A gente não precisa saber quem é ela, só dá para só cortar aqui. Aí a gente vai ter que g vezes a aceleração da gravidade vezes a altura é igual a v ao quadrado dividido por 2. Então passa o 2 para lá, faz a raiz aqui. Então a gente vai ter que, para todo sistema que a gente tem um corpo partindo do repouso, e a gente precisa saber a velocidade dele em um outro ponto abaixo, a gente pode usar essa fórmula aqui direto. V é igual a raiz de 2GH. Ou vocês podem fazer esse passo a passo simples que vai chegar também. Não precisa gravar essa fórmula exatamente não. Só saber, as fórmulas que vocês precisam gravar mesmo é a fórmula da energia potencial e da energia cinética e saber o princípio aqui da conservação de energia. E aqui, esse tipo de abordagem aqui, que é a velocidade no ponto B, ela vai ser 2GH, a gente pode usar para diversos tipos de trajetória. Não precisa ser uma trajetória vertical, que foi igual a que eu falei ali. Essa aqui, a vantagem de você usar esse princípio é que na trajetória vertical, você sabe que aqui a aceleração ela vai ser constante. Então, você poderia muito bem usar aqui que a velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2a delta S. No slide aqui você poderia fazer isso, você chegaria aqui tranquilamente da mesma forma.
Só que aqui, por exemplo, aqui você ainda consegue também, porque aqui a aceleração ela é constante, porque a única coisa que vai estar atuando aqui é a força-peso. Você com esse valor do plano inclinado, você consegue saber que é uma aceleração constante. Você só vai ter que saber calcular qual é a componente aqui que está atuando nessa direção. Agora, nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem um plano curvo. Então, aqui é como se a gente tivesse um ângulo diferente aqui a cada instante desse. Então, essa aceleração aqui, ela vai estar variando a cada momentozinho aqui. Então, não é uma coisa tão simples da gente calcular a partir simplesmente de Torricelli, porque essa aceleração aqui já não é mais constante. Então, isso aqui a gente já não pode aplicar para esses casos. Aí, para você saber qual seria a velocidade final aqui, você tem obrigatoriamente que usar o princípio da conservação de energia. É claro que se a questão permitir, se não tiver nenhum tipo de atrito. Mas e se tiver algum tipo de atrito? Se tiver algum tipo de atrito, a gente tem que entender que a energia mecânica inicial, ela é a energia mecânica final. Ela é energia mecânica final mais alguma energia que foi dissipada. Se não tem dissipação, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Se tiver algum tipo de dissipação e a questão de alguma forma dá a possibilidade de você calcular, ela fala que um corpo estava escorregando e com uma determinada força de atrito, você consegue você calcula o trabalho dessa força de atrito, você conseguiria de alguma forma calcular qual vai ser essa energia que foi dissipada. Tranquilo? Então, se a questão te der essa possibilidade, você calcula. Se não, ela só vai te pedir para você fazer alguma coisa nesse sentido, se ela te der uma forma de você calcular o quanto de energia que você perdeu, ou se ela falar que você não tem nenhum tipo de perda ao longo do caminho, então a energia mecânica final vai ser igual à energia mecânica inicial. Isso também vale aqui para um pêndulo, por exemplo. Se você sabe qual é uma altura que ele está posicionado aqui, concorda que aqui faz a mesma trajetória que esse camaradinho aqui, né? Então você pode usar essa fórmula aqui também para calcular a velocidade aqui no ponto B. Beleza? Tá. O exercício 2 é o seguinte, aqui já é meio que o contrário. Um corpo ele é atirado para cima com velocidade v. Supondo que v, essa velocidade v, ela é conhecida, e a aceleração da gravidade g, g no caso, ficou faltando um e aqui, g, determine a altura máxima que o corpo atinge. Então aqui a gente tem o contrário, a gente está jogando um corpo para cima com uma determinada velocidade e a gente quer saber qual é a altura máxima que ele vai atingir. A altura máxima, a gente sabe que na altura máxima de um lançamento para cima, a velocidade final ela vai ser zero. A velocidade inicial a gente sabe aqui que é v. Então, pelo princípio aqui da conservação de energia, a gente tem que a energia mecânica no ponto 1 vai ser igual a do ponto 2. Aqui a gente não tem energia potencial, igual a outra questão. Aqui no ponto, aqui na parte de baixo, aqui, nesse caso aqui é o ponto 1, a gente não vai ter uma energia potencial. Então nesse caso aqui a altura 1 aqui ela vai ser zero, então isso aqui vai ser zero. A velocidade ela vai possuir uma velocidade v, que vai ser a energia cinética aqui, que ela vai possuir inicialmente, vai ser mv ao quadrado dividido por 2. E aqui já no ponto 2, a gente já não vai ter uma energia cinética. Então, nesse caso aqui, a V2 ele vai ser zero, então esse termo aqui da energia cinética ele vai ser igual a zero. Então, cortando a massa com a massa aqui, a gente vai ter que v ao quadrado dividido por 2 é igual a GH. Se a gente quiser saber a altura, é só passar esse g para cá. Então, a gente tem que a altura máxima, ela vai ser a velocidade ao quadrado dividido por 2 vezes a aceleração da gravidade. Bem tranquilinho, né? Aí aqui é só para mostrar que aqui eu esqueci de tirar o título, mas aqui eu trouxe essas imagens para mostrarem o seguinte, que se a gente tem um corpo aqui com velocidade inicial zero
ele vai chegar na mesma altura que ele estava, porque, conforme eu falei, ele vai chegar aqui com uma velocidade v, aqui v1, sei lá, e essa velocidade v1 ele vai essa velocidade aqui ela só vai permitir que ele chegue na mesma energia potencial que ele estava antes. Então é só para trazer isso. Isso vale também para um pêndulo. Aí tem um exemplo que ele fala que se você tem um pêndulo, aqui o pêndulo está fazendo um movimento completo. Se você tivesse um prego aqui, por exemplo, no meio do caminho, ele ia vir aqui, ia fazendo aqui o movimento. Aí aqui ele ia chegar e ia bater nesse prego, ele não ia mais fazer esse movimento completo aqui, ele ia bater aqui e fazer aqui, mas de toda forma ele vai manter a mesma altura aqui, a mesma energia potencial que ele tinha inicialmente. Então mesmo que tenha um prego aqui no meio do caminho que faça ele modificar essa trajetória aqui, a altura máxima que ele vai atingir vai ser a altura máxima de que você soltou a bolinha para o outro lado. Questão 3. A gente tem a seguinte questão. Uma esfera de massa igual a 2 kg, presa em um fio com comprimento 0,45 metros, é abandonada da posição A. Posição A aqui em cima, conforme mostra a figura. No instante em que a esfera passa pela posição B, ele pede para a gente calcular a velocidade escalar aqui na posição B, e a intensidade da força de tração no fio. Então a velocidade, o que a gente vai fazer? A gente poderia ou aplicar essa fórmula aqui direto, V igual a 2 raiz de GH, mas como você já tem muita fórmula para decorar, se vocês já quiserem decorar isso aí, pode decorar à vontade. Mas vocês podem fazer o passo a passo, demora mais um pouquinho, mas assim, demora um pouquinho porque eu estou fazendo tintim por tintim, mas se vocês já considerarem aqui que a energia potencial vai ser igual à energia cinética aqui, você já corta esses termos todos aqui. Que vai ser, né? Porque aqui a gente está com a velocidade parte do repouso, então em 1 é 0, a energia potencial aqui. Desculpa, a energia cinética em A, no caso, é 0. E aqui em B, como a gente está considerando a referência aqui, né? A energia potencial vai ser 0. Show? Então vamos lá. A energia potencial aqui, quem vai ser? Vai ser m, a massa da bolinha, vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura. Qual é a altura que ela está? A altura que ela está vai ser essa diferença de altura aqui entre o ponto A e o ponto B, que vai ser exatamente o raio aqui no caso da circunferência que ela está fazendo de trajetória, né? Que é o tamanho aqui do fio. Então a altura que a bolinha está aqui em relação ao ponto B é L, que é igual a 0,45 metros. A questão já faz o favor de dar a unidade para a gente em metros. Vezes G. Aqui eu não botei a massa, porque a massa a gente já corta aqui, tá, gente? Então só simplifiquei aqui para não botar 2 do lado. Então a gente vai ter que 10 vezes 4,5 é 4,5. E do outro lado aqui a gente vai ter que vai ser a velocidade aqui em 2, ou em B ao quadrado, dividido por 2, vai passar isso para cá, 4,5 vezes 2 dá 9. Opa, fiz burrice aqui, tá, gente? Aqui é 3. Legal, no outro slide eu botei o valor certo, mas aqui eu deixei errado. Então, a velocidade vai ser raiz de 9, que vai ser 3 metros por segundo. Show? Então, a primeira questão aqui a gente já resolveu. Só fazendo usando o princípio de conservação da energia. E a letra B, ela pede para a gente determinar a intensidade aqui da força tração no fio. No instante B. No instante B, o que a gente vai ter? A gente vai ter a bolinha aqui com a velocidade escalar e uma velocidade, no caso aqui, a tangencial, né? Nesse sentido. A gente tem aqui a força peso e a força tensão. E eu não sei se vocês se lembram, quando eu falei de força centrípeta, que a força centrípeta ela é a responsável por manter um movimento circular, para fazer com que o objeto mantenha essa trajetória circular.
E eu falei também que a força centrípeta ela é a resultante das forças que estão atuando nesse corpo. Então, as duas forças que a gente sabe aqui que está atuando nesse corpo é a força tensão ou tração, né? A força tração do fio e a força peso. A força tração puxando ele para cima e a força peso puxando ele para baixo aqui no ponto B. E essa resultante aqui entre a tração e a força peso, ela vai ser a força centrípeta. E lembrando, quem é a força centrípeta? A força centrípeta ela é nada mais nada menos que a massa desse corpo vezes a aceleração centrípeta. Recordando lá de movimento circular que a gente viu no início da matéria, a gente vê que a aceleração centrípeta ela é dada pela velocidade aqui, a velocidade linear aqui ao quadrado, dividido pelo raio. No caso seria a velocidade tangencial aqui dividido pelo raio. A velocidade a gente calculou na letra A. O raio, a questão dá pra gente. A massa, a questão também dá pra gente. Então é só a gente resolver aqui a continha aqui, que vai ser a força centrípeta, que é a força resultante que atua nesse corpo, ou seja, vai ser a força tração menos a força peso. Vai ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta desse corpo. A força tração, que é o que a gente quer calcular, menos a força peso é quem? A massa desse corpo, que é 2 kg, vezes a aceleração da gravidade, que é 10, então vai ser 20 newtons, é igual a 2 vezes, 2, no caso por conta da massa aqui do corpo, vezes a velocidade dele ao quadrado, que é 3 metros por segundo, dividido pelo raio. Show? Fazendo essa continha aqui, a gente vai ter 3 ao quadrado, 9, 18 aqui, dividido por 0,45, vai dar, se eu não me engano, 40, isso, vai dar 40. E o menos 20 passa para lá somando, então a gente tem que no final das contas aqui a intensidade da força tração desse fio é de 60 newtons. Aqui é um pouquinho mais chatinho, mas é bem tranquilo ainda assim. Essas questões agora de dinâmica, essas questões mais para frente aqui, você meio que vai precisando acumular o conhecimento de todo mundo, de força centrípeta, aceleração centrípeta, trabalho, porque as questões elas podem ser aparentemente simples, mas para você é simples, mas se você não tiver ligado que como é que você calcula, como é que você chega nessa força tração aqui, se você não tiver essa sacada que a força que está ai meu Deus do céu, que você precisa usar a força centrípeta para sair, para calcular a tração, você precisa lembrar da aceleração centrípeta e que ela é resultante das forças que atuam nesse corpo. Você vai ficar meio que agarrado aqui, mas é tranquilo. Aqui, da parte de matemática aqui é bem tranquilo de vocês fazerem, só lembrar mesmo de como fazer. Esse aqui eu deixei para a gente fazer aqui, não deixei já pronto, mas também bem tranquilinho. Um bloco de 2 kg, ele está caindo no vácuo. No vácuo, quando a questão já fala no vácuo, que a gente sabe que não vai ter nenhum tipo de atrito, então a energia mecânica que ela vai se conservar com certeza. Cai no vácuo a partir do repouso, de uma altura igual a 20 metros do solo. Então está aqui, 20 metros, e ele está caindo. Ele quer que a gente determine energia cinética e potencial quando ele estiver na metade aqui do caminho. Aí, você sabe que a energia potencial aqui, ela vai ser... Desculpa, a energia mecânica aqui no ponto inicial, na altura igual a 20 metros, como ele fala que ele sai do repouso, ela vai ser pura e simplesmente igual aqui à energia potencial. A energia potencial vai ser a responsável pela totalidade aqui da energia mecânica, uma vez que a energia cinética vai ser zero, já que a velocidade é igual a zero. Então aqui a energia cinética é zero. Então aqui a nossa energia mecânica desse movimento ela vai ser dada por quem? A altura, que é 20 metros, a energia mecânica ela é mgh, 2 kg, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura. Opa.
legal. Eu escrevi todo mundo e a altura eu coloquei H, que é 20 aqui. Então a energia mecânica ela vai ser igual a 20 vezes 20, 400. Lembrando que a unidade de energia, quando a gente está usando tudo aqui no SI, quilograma, metro e metros por segundo ao quadrado para a gravidade, para a aceleração, a unidade aqui é joule. Então a energia mecânica aqui desse movimento vai ser 400 joules. Aí ele pergunta para a gente, na metade aqui da altura, qual é o valor de energia cinética e energia potencial. Então aqui a energia potencial, se a gente for aplicar a fórmula, é mole da gente calcular. Aqui vai ser 10, que é a altura, vezes a massa, que é 2, vezes a aceleração da gravidade, que é 10. Então aqui a energia potencial vai ser de 200 joules. Agora, se a gente for calcular aqui a energia cinética pela fórmula, a gente não vai ter como calcular isso fácil, uma vez que a gente não sabe aqui qual é a velocidade que ela vai estar aqui nesse ponto. Mas a gente sabe que a energia mecânica ela é conservada ao longo de todo o movimento. Dá para ver a diferença? Como assim? Ah, sim, isso aí. A energia mecânica aqui ela vai se conservar ao longo do movimento. Então a energia mecânica aqui nesse momento inicial ela é igual à energia mecânica aqui no final. Então, a energia mecânica aqui na altura de 20 ela vai ser igual à energia mecânica aqui na altura de 10, uma vez que a gente não tem nenhum tipo de perda. A energia mecânica aqui em cima a gente já calculou que era 400 joules, certo? E a energia mecânica aqui, ela vai ser a energia potencial dessa altura, mais a energia cinética que a gente está. A energia potencial a gente já acabou de calcular, é 200 joules. Mas aqui o que a gente quer, que a questão pede para a gente saber, que é a energia cinética. Então a energia cinética aqui, bem tranquila, a gente vai achar que é 200 joules também. Beleza? E é isso. A aula de hoje a gente fecha por aqui. Esse conceito assim é importante que vocês entendam. Esses exercícios aqui não são difíceis, esses daqui da aula são bem tranquilinhos, mas é importante que vocês peguem esse conceito aí desse princípio de conservação de energia. Lembrem essa questão aqui do trabalho realizado por uma força, ela vai ser a diferença da energia, dada pela diferença da energia cinética entre dois pontos. Então, lembrar as fórmulas de energia potencial, energia cinética, isso aí é bastante importante que vocês peguem e pegar para fazer alguns outros exercícios também, porque eu posso até abrir aqui, eu fechei o livro já, mas essas partes agora de dinâmica, se vocês pegando o livro assim, a quantidade de questões que tem é absurdamente alta. Tipo, a quantidade de coisa que pode... qualquer detalhezinho que você coloca a mais, você tem uma questão totalmente diferente. Sem querer assustar vocês, mas é bem divertido assim, essa parte, porque você não fica... Cinemática você não tem muito para onde correr, você tem algumas maneiras ali de abordar tópicos de velocidade, mas meio que não tem uma variação muito grande. Aqui em dinâmica não, em dinâmica você consegue colocar atrito, não botar atrito. Se você coloca atrito aqui, você já tem que fazer essa consideração que tem uma energia dissipativa, você tem que calcular essa energia. É bem mais dinâmico, mas não é tão direto quanto aquela parte inicial. Mas é isso, é tranquilo, dá pra entendendo esses conceitos aqui, lembrando essas fórmulas. As fórmulas que eu deixo em amarelinho geralmente são as fórmulas que vocês precisam saber mesmo. As outras que eu deixo em verdinho aqui, por exemplo, essa daqui e essa aqui, tipo, se vocês tiverem uma boa memória, grava, mas se não,
Não precisa não, que dá pra chegar nelas é tranquilo. E é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, vocês podem falar. Passou alguma coisa aqui que não ficou claro, pode falar também, que a gente tem um tempinho aí ainda. Senão, a gente pode fechar. Deixa eu voltar aqui então. Aqui? Deixa eu limpar aqui. Fala aí. Você fala aqui nesse caso? Então, aqui é aquilo que eu falei. Aqui a gente está analisando o deslocamento é aqui, certo? Então a gente está avaliando aqui e aqui. Então, mesmo que eu tenha qualquer força atuando aqui perpendicular que está fazendo com que esse cara vá para cá, esse trabalho feito por essa força aqui não está impactando no que eu quero avaliar aqui de diferença, entendeu? Então ele continua válido. Isso, porque então, o trabalho é aquilo que eu falei. O trabalho a gente avalia sempre em função do vetor de deslocamento. O vetor de deslocamento aqui, ele não está... Aqui nesse caso eu não estou considerando bem essa direção aqui, vamos dizer. Eu estou considerando essa variação de altura aqui. Porque aqui nesse caso é o trabalho feito pela força-peso. E a força-peso, ela está sempre atuando aqui, na vertical. Deixa eu apagar aqui. É que eu não comentei isso, mas o trabalho feito pela força-peso, se eu tenho um objeto aqui, não importa a trajetória que eu faça aqui com ele, o que importa é sempre o que conta aqui é a variação de altura. Para força-peso, não importa a trajetória que eu estou tomando aqui do meu bichinho. O que vale para força, o trabalho da força-peso é dado pura e simplesmente pela variação de altura. Então, como eu estou analisando aqui como a força que está fazendo esse bichinho se movimentar e ganhar velocidade, aqui tem a força-tensão, atração no caso, né? Uma delas aqui compensa a força-peso e a outra que faz com que ele acabe indo para o outro lado, entendeu? Mas o que vale para cá é essa variação de altura, que a gente vai considerar aqui para essa energia cinética, essa força resultante aqui da variação de altura. Desculpa, a força resultante da variação de altura, tô falando merda. É essa variação de altura que vai proporcionar essa variação aí na nossa energia potencial. Essa variação de altura aqui que faz com que o corpo ganhe uma energia cinética, e acaba que nesse ponto aqui a energia cinética está apontando para cá, mas desculpa, a velocidade está apontando para cá, mas aqui ao longo do movimento ela vai estar sempre mudando a direção dela. Mas aqui é basicamente isso. O que importa aqui para esse caso seria a velocidade do corpo e a diferença de altura. É igual para os outros aqui. Aqui ele também está variando também, se você pensar, ele está variando aqui o deslocamento dele na horizontal. Aqui, cadê? Aqui deixa eu ver. Aqui é a mesma coisa. Então aqui, tipo, por exemplo, se uma questão ela pergunta
Mas é só um detalhe importante, não é porque ele vai ter a mesma velocidade aqui que eles vão chegar no mesmo tempo não, tá, gente? Então, eu já vi questão desse tipo, que ele pergunta qual é a velocidade que vai chegar e qual é e qual seria e qual chegaria mais rápido. Não é igual. Apesar da velocidade final ser sempre igual, o tempo que eles chegam vai ser diferente. Vai depender tanto do tamanho da trajetória quanto do perfil de velocidade ao longo do trajeto. Tem alguns vídeos no YouTube, eu não pensei nisso antes, mas que é como se fosse a pessoa soltando de diversas trajetórias para chegar aqui, uma reta e a outra assim, por exemplo. Aí cada uma delas, todas as três vão chegar aqui com a mesma velocidade, mas se eu não me engano, essa daqui chegava mais rápido. Eu não lembro. Depende muito da trajetória. Mas é importante vocês saberem isso, porque tem questões que são bem teóricas, assim, que elas podem perguntar para vocês qual vai ser a velocidade. A velocidade vai ser igual desde que elas tenham a variação de altura que seja a mesma entre o ponto inicial e o ponto final, mas não necessariamente o tempo que cada uma delas vai chegar aqui vai ser igual. Bom, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, tem mais alguma coisa aí, Juan? Juan, Vitor, Ju, Nick. Deixa eu ver quem mais. Então, tranquilo.